Olá, nono ano, aqui quem fala é a professora Marcélia. Eu tô aqui pra gente trabalhar, dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos. O nosso tema de hoje fala sobre o discurso centralista e o discurso regional, duas visões sobre o desenvolvimento da Amazônia, certo? Olha só, nós vimos até então, que diversos presidentes tentaram, de uma certa forma, desenvolver a economia aqui da Amazônia. Eles tentaram, por diversas formas também, interligar a Amazônia com o restante do Brasil, com os outros países do Brasil. Cada presidente, por sua vez, realizou projetos de diferentes formas, alguns focando na área da agricultura, por exemplo, outros focando nas construções, aberturas de estradas, hidrelétricas, outros fazendo com que, dando abertura para o capital externo, deixando que empresas estrangeiras se instalassem aqui na Amazônia, certo? Nas últimas aulas nós falamos um pouquinho mais sobre o governo dos militares e os projetos que foram realizados aqui na Amazônia. E nós vimos que alguns desses projetos focavam também na parte da abertura de estradas e, como eu falei, em relação à abertura ao capital externo. Isso foram projetos do governo dos militares, na época que os militares estavam governando o Brasil. Alguns desses projetos foram desenvolvidos a partir do PDA, que foi um projeto que tinha como nome Planos de Desenvolvimento da Amazônia. Nós vimos que para poder desenvolver, praticar uma economia muito mais desenvolvida, os militares criaram um discurso, Esse discurso trazia como slogan integrar para não integrar, chamavam a Amazônia como um vazio demográfico, Então, assim, para poder conseguir os objetivos desses projetos, eles realizaram várias estratégias. E uma delas foi justamente, como eu falei para vocês, usar o capital externo, atrair pessoas de outra região para cá, para a Amazônia, também através da intervenção estatal, ou seja, o intervencionismo, a interferência do Estado em relação à economia, certo? Então foram essas três estratégias utilizadas pelos militares. A Operação Amazônia, ela não era, a gente viu nas aulas anteriores que foi essa Operação Amazônia, foram diversas formas de desenvolver essa economia aqui na região. Esses projetos criados, eles não foram bem aceitos, gente, por todos os habitantes daqui da Amazônia. Por quê? Eles justificavam que eles não eram consultados, não era levado em consideração o que eles pensavam. Então, parte da população criticava a forma autoritária como esses governantes reagiam, atuavam na região. Pelo fato também, gente, de eles não procurarem muitas vezes solucionar os problemas que eram apresentados pela população local. Mais ainda, eles criticavam que estava acontecendo um avanço sobre as terras dos habitantes da região, as terras que eram dos indígenas, as terras que eram dos ribeirinhos, certo? Essas terras eram usadas pelos militares ou pelos outros governantes de que forma? Para construir, por exemplo, hidrelétricas, para abertura de estradas. Então, principalmente, gente, para a construção de hidrelétricas e para também a prática do extrativismo. Outra crítica que eles realizavam era em relação à imposição desses projetos econômicos. E isso, gente, mudava muito as relações sociais da população. Como eu falei para vocês, quando eles invadiam muitas vezes, tomavam essas terras dessa população local, dessa população nativa, o que acontecia? Isso mudava o modo deles de viverem. Muitas vezes a instalação, a construção de hidrelétricas alterava ali a fonte de alimento deles.
Isso prejudicava o dia a dia, visto que a maioria desses grupos que moravam na Amazônia viviam daquilo que a natureza ofertava, tá? Então, eram essas justificativas que eles falavam, né, para serem contra esses projetos que foram criados pelos presidentes naquele período. Armando Mendes. Quem foi Armando Mendes? Ele foi um economista amazonense e que ele estava do lado da população local e ele fez, né, redigiu ali um projeto colocando todos os pontos do qual, né, ele e a população eram contra, certo? Olha só, e ele enviou esse projeto para o presidente que na época estava atuando, que era o general Kaiser, tá? O economista propôs que a população da Amazônia se recusasse a seguir os planos impostos pelo governo federal, denunciasse também os projetos que eram incompatíveis, né, segundo eles, com a realidade regional e refutasse a ideia de que o governo precisava salvar a região. Eles diziam, gente, que essa prática deles, né, esses projetos voltados para a agricultura, para a pecuária, por exemplo, gerava ali para eles o latifúndio. O que é o latifúndio? A grande área de terra, muitas vezes, né, tendo como uma pessoa como proprietário. Gerava também o desmatamento. Isso trazia fortes impactos para a população. Gerava também queimadas, conflito pela posse de terra. Lembra que eu falei para vocês que por conta das construções de hidrelétricas, pela prática do extrativismo, isso fazia com que as terras ali indígenas fossem tomadas. E também a concentração de renda, que acabava trazendo como uns problemas aí sociais, tá? Gente, durante o governo dos militares, houve diversas formas de resistência. E isso a gente não vou me prolongar muito nessa aula hoje, porque a gente vai falar muito melhor nas aulas de história sobre os governos dos militares. Hoje a gente vai fazer só um apanhado geral sobre isso, tá? Então, muita gente era contra o governo dos militares. Então, muitas pessoas que eram contra esse governo, elas eram censuradas, muitas vezes eram perseguidas, e elas realizavam de diversas formas, né, resistência. Alguns artistas foram impedidos de praticar suas artes, a sua obra, certo? A sua própria arte aí. Então, assim, alguns criavam resistência de diferentes formas, muitas vezes através de luta, através de manifestação ou por meio das suas obras, como a música, por exemplo, tá? Embora muitos deles sofressem com a censura, que é justamente essa proibição da divulgação dessa arte, tá? Passava, a gente vai verificar melhor nas aulas de história, mas esse processo de censura tinha todo um controle por parte do governo, né, de controlar o que estava sendo divulgado, as músicas, né, as letras. Então, eles diziam se era permitido ou não divulgar aquelas obras, músicas, até mesmo novelas, filmes, enfim, certo? Então, assim, tiveram várias formas de manifestação contra o governo, várias formas de resistência. E uma delas que a gente vai verificar é justamente a luta armada. Muitas vezes essas lutas aconteciam na cidade e também aconteciam no campo. Esses movimentos de resistência no campo, por exemplo, levaram, né, contaram com a participação de trabalhadores rurais que assumiram as suas lutas do campo, que queriam melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, tá? Qual era a justificativa deles, como a gente falou anteriormente? Eles diziam que o governo esquecia um pouco ali aquele pequeno agricultor, aquele pequeno pecuarista, né? Lembram nas aulas anteriores que o governo via, por exemplo, esses pequenos produtores, agricultores, que tinham poucas terras, por exemplo, como um atraso para o governo, certo? E aqui no Pará, um exemplo, de guerras que aconteceram aqui foi a guerrilha do Araguaia. Foi uma luta armada que tentou, por diversas formas, né, resistir, lutar contra o governo atual, tá? Eles buscavam, gente, uma organização dos trabalhadores do campo, buscavam construir outras formas de relações de trabalho e produção de riqueza, todas diferentes daquelas que eram, né,
vamos dizer, buscavam ser realizadas pelo governo militar, pelos projetos que o governo queria implantar na região aqui da Amazônia, tá ok? E aí, gente, nós vamos ficar por aqui. Nas próximas aulas, a gente dá continuidade a esse tema. Eu aguardo vocês. Um grande abraço!